Fala galerinha do YouTube, beleza? Na aula de hoje eu vou falar um pouco de como vai funcionar as aulas. Vamos criar o nosso primeiro projeto, vamos criar nossa primeira página e aprender sobre alguns widgets, os principais, que são o scaffold, column, stack, row, container, size de box e text. Esses são os widgets que você sempre vai utilizar, nunca vai deixar de utilizar. Então, explicando primeiramente de como vai ser as aulas a partir de agora. É um método diferente, difícil de se ver por aí. Raramente eu encontro, que é um método de aprender na prática. Muitas pessoas aí da área da programação começam ensinando o básico do básico para depois ir para outras etapas. Eu acho isso muito cansativo. Não é um método que faz sentido para mim. Não é um método que eu consigo aprender. Então, eu quero fazer os vídeos do jeito que eu entendo. Pode ser que esses vídeos que eu vou fazer não sejam bons para você. Então, eu recomendo muito que você procure outros vídeos, porque você não pode perder tempo com uma didática que não faz sentido para você, porque você está investindo o seu tempo. E tempo é o bem mais precioso que temos, não se volta atrás. Então, se não está se sentindo confortável com o meio que eu estou utilizando para ensinar, o método, fique à vontade, tá bom? Porque aqui o método ele vai ser focado em aprender na prática, tá bom? Então, assim, é fazendo e aprendendo. É ter desafios e ir aprendendo com esses desafios. Essa é a primeira parte. E a segunda parte que eu venho falar é que para fazer funcionar bem, você tem que me entender. E se não me entender, você tem que pesquisar sobre. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo e não tenho a melhor didática para ensinar. Mas uma coisa que é importante, que me ajudou muito, foi pesquisar. A curiosidade é o melhor professor que tem. A curiosidade, assim, é sensacional. Se for com dúvida, não entendeu alguma coisa, procura na internet. E se quiser uma resposta mais rápida, fique à vontade de usar o chat GPT, o Grok, o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial. Faça uma pergunta bem feita que você vai receber uma resposta de qualidade, tá bom? Então, agora vamos colocar a mão na massa aqui com o nosso primeiro projeto. Primeiramente, vamos abrir o VS Code. Estamos aqui com o VS Code aberto. Vamos criar nosso primeiro projeto. Então, Ctrl Shift P, New Project, Application. Vamos escolher o lugar que a gente vai salvar. Eu vou salvar na área de trabalho, na pasta Projetos. Vou dar o nome aqui. Vai ser Projeto Underline YouTube. Antes eu vou configurar aqui, ó. Aqui a plataforma, eu só vou deixar disponível para Android. Eu não vou usar essas outras coisas, então eu vou deixar disponível só para Android. YouTube, projeto YouTube, projeto underline e YouTube. Caso você não vá usar Android, fique à vontade para utilizar o que você achar melhor, o Chrome, ou se você estiver no Mac, entendeu? Aqui é só para a parte do meu lado. Ele vai criar o projeto aqui, a base. Ele já criou. E vamos ver aqui. Tá tudo certinho. Ele criou o projeto base. Mas tem uma coisa que eu tô sentindo falta. Esses ícones aqui, ó, não tá fazendo muito sentido pra mim. Então eu recomendo baixar a extensão dos ícones. Icons. Do próprio VS Code. É esse aqui. Vou instalar aqui, ó. Que ele vai ficar bem bonitinho. Instalei. Olha aqui, ó. Bem mais fácil de visualizar o que tá acontecendo.
Então, vamos começar aqui, ó. Primeiramente, vamos organizar isso aqui. Você está vendo vários códigos em um arquivo, 122 linhas de código. Vamos dar uma diminuída. Como que a gente diminui? Dividindo em vários arquivos, cada arquivo com a sua responsabilidade. Esse aqui é o main. Ele vai ser responsável por executar o app. Então ele vai começar aqui. Então temos que retirar essa parte daqui. Como é que nós vamos fazer? Aqui na pasta lib, do lado do arquivo main, vamos criar um arquivo chamado myapp, my_app.dart. E aqui no main, deixa eu colocar aqui para o lado direito para visualizar melhor. Aqui, ó, split height. Eu vou pegar toda essa parte aqui, eu vou recortar, ó, Ctrl X e vou colar aqui. Ctrl X, Ctrl V. Veja que aqui está tudo vermelho. Então, está vermelho porque está faltando importar as coisas que fazem esses códigos funcionarem. Quando ele estava do lado de cá, eu não tive nenhum erro. Mas quando eu passei para o lado de lá, ele gerou vários erros. Mas observe que aqui ele tem um negócio chamado import. O import é o caminho das coisas que estão sendo utilizados naquele arquivo. Então, se você vir aqui em myapp e apertar Ctrl ponto, vai aparecer já de cara que ele quer importar a biblioteca material. Pronto, resolvido. Se eu apertar Ctrl Z e colocar o mouse em cima de onde está vermelho, ele sempre dá uma explicação dos motivos. E aqui é porque ele não está encontrando. Mas quando a gente aperta Ctrl ponto, ele mostra o atalho para importar a biblioteca. Então, importando a biblioteca do Material, a gente resolveu o problema deste arquivo. Mas do outro lado, estamos com um problema também. Então, se a gente apertar Ctrl ponto, aqui, ele já achou o arquivo responsável pelo Material. Mas, Gabriel, tá tendo um erro ali na pasta teste. Por quê? Essa pasta aqui é responsável pelos testes do aplicativo. É, aqui no início do projeto a gente não vai mexer nela, a gente não precisa dela. Mas para corrigir esse erro é a mesma coisa. A gente aperta Ctrl ponto e vai aparecer para importar a biblioteca. E pronto. Mas nossa, Gabriel, agora ficou laranja. É porque aqui está falando que não está sendo usado essa importação e ela está desnecessária. Então, para não ficar muito código inútil pesando, ele avisa que não precisa. Então a gente vem aqui e simplesmente remove. Pronto, tá tudo certo. Mas e esses códigos malucos aí? O que que a gente vai fazer? Pera, eu ainda vou explicar. Eu estou organizando a casa para apresentar. Agora tem o My Home Page. Então é o que é a página inicial. Mas vamos trocar aqui? Vamos diminuir mais ainda esse arquivo? Olha, eram 123 linhas, agora estão 119. Então vamos criar um arquivo aqui que ele vai ser responsável pela página inicial, que eu vou dar o nome de home.page.dart para ficar mais organizado. E eu vou pegar, eu vou recortar Ctrl X, eu vou vir aqui em home page e vou Ctrl V. E veja que está tendo os mesmos erros. Então aqui, ó, Ctrl ponto, importar a biblioteca material. Aqui eu já resolvi. Mas aqui eu não resolvi, porque falta o My Home Page. E pronto, resolvemos. Olha só,
o único arquivo que estava responsável por tudo, ele já não é mais responsável por tudo. Agora o main, ele é responsável por iniciar. O MyApp, ele é responsável por ter as configurações do aplicativo. E o homepage, ele é responsável por ter somente a home. Mas e aí, Gabriel, funcionou? Então vamos fazer um teste aqui no emulador. Aqui já está funcionando, mas não é essas alterações, é o aplicativo antigo. Vou remover ele aqui, ó, e vou iniciar. Eu vou apertar F5. Pronto, o aplicativo iniciou normalmente. E agora, além de estar organizado, está mais fácil de entender as coisas. Agora a gente vai aprender com a curiosidade. Por exemplo, eu quero saber o que que é isso aqui que eu estou vendo. Eu não entendo essas letras, esses códigos aqui. E olha que só são 6 linhas. Como é que eu vou entender? Olha, dica de ouro. Copia. Opa, copia. Abre o chat GPT e, e fale. Me explique esse código. Sou leigo. Olha, ele começa a explicar sobre os imports. Então, o material contém os componentes visuais do Flutter, então botões, textos, app bar, telas, etc. Sem isso, você não conseguiria criar a interface do aplicativo no estilo Material Design, que é o visual padrão do Android. Aqui, ó, o MyApp. Aqui está sendo importado o arquivo que contém a classe MyApp. Esse MyApp é normalmente onde ficam as configurações iniciais do aplicativo. Por exemplo, tema, rotas e qual tela será exibido primeiro. E aqui, ó, essa é a função principal do app. O main é o ponto inicial de qualquer app em Dart/Flutter. O app começa executando essa função. Então, toda aplicação Dart ou Flutter, né? Que Dart é a linguagem, Flutter é o framework que usa a linguagem Dart para funcionar, vai ter o main. Não tem como não ter. Essa função runApp, ela inicializa o Flutter e manda ele mostrar o widget que você passar dentro, ou seja, o MyApp. E o const aqui, ó, esse carinha bem aqui, ele tá dizendo, diz ao Flutter que o widget é imutável, não muda, o que melhora o desempenho. Então, const é porque ele não está se modificando, ele se mantém. Então, ele acaba sendo algo mais rápido, porque sempre vai ser a mesma coisa. Então, pronto. Se você quiser melhorar ainda, você pode pedir assim, ó. é, refaça Não, refaça não. Comente o código por completo. Por completo. Aí ele vai criar o arquivo comentado. A gente pode copiar e colar aqui, ó. Olha só, o app está sendo documentado. Então, aprendemos aqui que o MyApp ele é responsável pelas configurações. E na programação, a gente tem que dar bons nomes às coisas que a gente faz. Então, o MyApp não faz muito sentido. Eu troco agora o MyApp por, fazendo mais sentido, por appconfig. Appconfig, porque as configurações do aplicativo. E lá no arquivo que é MyApp, eu também posso alterar. Eu posso trocar para app.config. Pronto. Você pode usar underline também. É, assim, o que você achar que fizer mais sentido no nome do arquivo. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre esse arquivo aqui.
o, o app config. Aqui no app config tem esses comentários, eu vou tirar para facilitar. Vamos entender. Aqui no Material App, ele é tudo correspondente ao Android. O Material App. Ele está aqui falando, ó. Se a gente subir bem aqui, cadê do Material? Essa é a linha que importa o pacote Material que contém os componentes visuais do Flutter. Então a gente começa com o Material. E dentro dele, ó, se eu apagar aqui, ó, dentro dele, ó, eu aperto Ctrl espaço, ele tem várias coisas aqui dentro. Não precisa ser no Ctrl espaço, você também pode ver colocando a setinha em cima, né? Essas coisas aqui, ó, título, tema, home, são parâmetros nomeados. Então, o que que são isso? São coisas que a gente pode usar que está disponível ali, naquele momento. Então, aqui ele disponibilizou o título para a gente poder colocar o nome do título no aplicativo. Então, eu vou escolher o título aqui, vai ser o projeto YouTube. Faz sentido, não faz? Aqui é o tema. A gente faz as configurações de tema. Mas no nosso caso aqui da aula, para hoje, a gente não vai mexer nisso. Então a gente pode remover isso aqui. Ok? E aqui em Home, o que que a Home está fazendo? Ela está mostrando qual que vai ser a primeira página do nosso aplicativo. Então a primeira página está sendo esse aqui, My Home Page. Que eu também vou mudar o nome. Eu acho que não está fazendo muito sentido. Eu quero que seja somente o Homepage. E pronto. Aí, nossa, como é que você está mudando, alterando tudo? No, no VS Code tem um atalho, F2. Quando você aperta F2, você altera em todo canto. Pronto, aqui ó, Homepage XXXX. E se eu vir aqui, ele alterou também. Tá vendo? Se eu alterar sem ser no F2, olha, ele dá erro, porque ele não está encontrando. Não existe, entendeu? Então, quando a gente aperta F2 e altera tudo junto, olha só, funciona perfeitamente. Ó, aqui no homepage, ele, por padrão, ele já está pedindo um título. Mas eu não gosto de passar esse título aqui. Eu acho que vai ser melhor para nossa aula deixar o título na página. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção. Aqui, tudo que está entre aspas chama-se string. String é algo que carrega um texto. Então, se você vem aqui em título, ele está aqui, ó, é o tipo string. Então, ele está carregando um texto. E aqui o título aqui também é do tipo string. Ele está carregando um texto. Se eu apagar ele aqui, ele começa a reclamar, porque ele é um parâmetro obrigatório. Ele que, olha, está requerindo esse parâmetro. Mas a gente pode dar um jeito nele agorinha. Como? A gente pode vir aqui, ó. Vamos apagar esses comentários para ficar mais fácil de ver. Vou apagar todos esses comentários para ficar mais fácil o entendimento. Pronto, apaguei todos os comentários e uma coisa até a mais, um negócio aqui. Agora, vamos. Eu não quero que seja um parâmetro obrigatório aqui, eu não quero pedir o título de lá. Bem aqui, ó, que ele tem esse app bar, a gente pode vir aqui e colocar o título que a gente quer. Então, entre aspas, pode ser aspas duplas ou aspas simples. Então eu vou colocar aqui homepage projeto. Só um exemplo. E vai funcionar. Agora eu vou apagar um monte de coisa aqui porque a gente não vai precisar nesse momento, tá bom?
Eu vou apagar, que eu quero mostrar do jeito mais limpo possível. Vou apagar aqui também, do jeito mais simples. Ok. Então vamos lá, recapitulando. O main inicializa o aplicativo. O app config é a configuração do aplicativo. Vamos pedir pro chat comentar? A gente pode usar o mesmo prompt aqui de cima, ó. Onde é que foi que eu colei? Aqui, ó. Comente o código por completo. Ele vai falar que os arquivos de cima importa. Ele vai falar do app config, que é onde inicializa as coisas. Ele vai falar do material. Ele vai falar do título e ele vai falar da primeira página. Tem algumas coisas aqui que eu não expliquei, por exemplo, que essa parte aqui eu não expliquei. Não vamos aprender agora, tá bom? Vamos fazendo as coisas aqui na prática e de acordo com a necessidade de aprender isso, a gente vai aprendendo, tá bom? Então aqui na home page a gente tem uma página. O que que vai acontecer? Vamos ver. A gente apagou aqueles códigos. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Já iniciou o projeto e tem aqui home page projeto, que é o título da página. Mas aqui vamos começar do zero. Eu quero ensinar vocês a criar uma página do zero. Vamos, pa vamos pausar a aplicação aqui. Tá? Vou apagar isso aqui. Quando você vai criar uma página do zero, você vai escrever o atalho STL. STL já apareceu ó lá. Flutter Stateless Widget. Se você apertar Enter, ele vai criar o básico. Esse aqui é o básico para uma página funcionar. Então, vamos colocar o nome da página que a gente precisa, que ela seja Home Page. Pronto. Tá pronta a página. Vamos ver como é que ela fica? Vamos entender como é que ela fica aqui sem nada. Ela é simples. Ué, tá esquisito, né? Tá preto com X branco. Mas por que será? É por causa desse nosso primeiro widget, o placeholder. A gente não vai usar ele. Quando a gente cria uma página, o primeiro widget que a gente vai usar vai ser o scaffold. E botou. Opa, que vai. Pronto. A página já está aqui. Prontinha. Você consegue reparar que aqui tá sem dentação? E dentação é esses espaços aqui, ó. É a organização do código. Olha, coisa feia. Tá vendo? Mas o código está funcionando. Mas ele sempre tem que estar bonitinho. Então, quando não tiver identado o seu código, você pode apertar Shift Alt F, que ele deixa o código bonitinho. Então vamos lá, vamos aprender sobre o scaffold. O scaffold, ele é o widget que você sempre vai usar em páginas. Ele é bem obrigatório. Em alguns casos você não vai usar, mas no geral, 99% dos casos você vai usar ele. E dentro dele, ele tem vários carinhas que dá para utilizar.
quando você aperta Ctrl espaço, ele tem várias opções aqui. Então vamos aprendendo aqui aos poucos. Vamos começar com o app bar, que a gente já tinha feito. Então vamos lá, a gente vai escrever app bar e o próprio Flutter ele disponibiliza esse widget para a gente usar, que é o app bar. Vamos ver? Colocamos e nada aconteceu. E que tal a gente dar o título do app bar? Se você colocar a setinha em cima, tem aqui, ó, título. Então vamos ver o que acontece se eu digitar o título. Ele está reclamando que eu ia colocar uma string. Eu ia colocar o título aqui. Mas não é assim que funciona. Se você colocar o mouse aqui em cima, ele está pedindo um widget. E qual que é o widget que a gente vai sempre utilizar para texto? É o text. Aí sim, o text, ele está pedindo um string. Que nessa string, a gente vai colocar o nosso título. Olha lá que bonitinho. O título está sendo exibido. Então, homepage e YouTube. Olha lá. Tá muito bonitinho, olha lá. Tá funcionando na prática, tá bom? Então, olha, nossas aulas vai ser assim, tá? É aprendendo na prática, é fazendo, é errando, entendeu? Vai ser sempre assim. Eu vou apertar aqui Ctrl ou Shift Alt F para identar, para ficar bonitinho. Ó, você viu que eu coloquei vírgula e ele tirou? Porque ele vê que não tem necessidade disso aqui. Aí agora, dentro do scaffold, a gente vai achar outro cara. Qual cara que a gente quer agora? A gente quer um cara chamado body. Ó, presta atenção aqui, ó. Dica. Tá vendo, ó? O parente do scaffold, ele tá em azul. O do app bar tá em amarelo e o do texto tá em roxo. Se eu quero ir nas propriedades do scaffold, eu tenho que ir no parênteses azul. Então aqui, ó, eu quero mexer nele, é aqui, ó, no azul. Então, vírgula, body. Aí aqui no body, o que que eu posso fazer? Ó, aqui no body, ele está falando que eu posso usar um widget. Então eu vou usar um widget de texto. Vai ser hello. E ele está mostrando aqui para mim um hello. Então ele já está funcionando. Então, ó, até agora aprendemos um pouco do scaffold, do app bar, do text. E agora a gente vai aprender 3 widgets que você sempre vai usar. E o primeiro vai ser o column. Como é que a gente faz o column? A gente escolhe o widget que a gente quer. Eu quero vir aqui no texto. Ctrl ponto. E escolher ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Apareceu vários para escolher. Mas eu quero esse aqui, o column. O que, que vai acontecer? Não aconteceu nada. Mas é porque a mágica dele não tá aí. A mágica dele está aqui, ó. Ele faz uma coluna de widgets. Então você pode usar vários widgets aqui. Então eu usei vários widgets de texto. Então toda vez que você precisa empilhar um em cima no outro, você vai usar o column. Então não tem mistério. Agora, se você precisa fazer de lateral, você vai usar o row, um do lado do outro. E se você precisa um na frente do outro,
você vai usar o stack. Mas o que aconteceu? Virou só um? Não é. É porque como tá um na frente do outro, ficou difícil de entender, porque é o mesmo texto. Então eu vou fazer aqui, ó. Hello 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar bagunçado, ó. Viu? Ficou bagunçado aqui. Mas se eu espalhar pra cá, vai ser mais fácil de entender. Olha aí. Ainda tá difícil de entender, né? Então vamos brincar com outro widget. Que esse widget vai ser o container. O container, ele basicamente é o que é meio que responsável pelas formas geométricas. Então vamos ver como é que ele funciona. Se eu colocar um container aqui, o que vai acontecer? Nada. E se eu colocar uma cor aqui dentro dele, ó, ele também tem várias coisas para se fazer. E uma delas é a cor. Então, se eu colocar uma cor aqui, e como é que eu coloco uma cor? Ele está pedindo aqui, ó, color. Então, se eu escrever color, porque o Flutter já tem esse atalho, já tem umas cores aqui para a gente usar. Colors.red. Aqui tem várias, tá? Você pode escolher a cor que você quiser. Essas são as cores padrãozinho para a gente testar. Mas tem como adicionar outras. Mais pra frente eu vou mostrando. Olha só, mostrou gigante e vermelho. Mas por que aconteceu isso? Então, ele nesse padrão, sem a gente mexer em nada, ele está ocupando o espaço que tem. Mas você pode manipular o tamanho dele. A gente pode manipular a largura em pixels. Lembra que é sempre que a gente vai trabalhar com tamanho são pixels. Então, se eu colocar 50 de largura, olha aí. Se eu colocar 500, aí ficou muito grande. Vamos colocar 200. Muito bom. E se eu vir aqui e colocar 200 de altura? Pronto, temos um quadrado perfeito. 200 pixels de altura e 200 pixels de largura. E agora vamos ver como é que a stack vai se comportar com 2. Ué, ficou a mesma coisa? Ficou, porque os containers eles estão idênticos. E se eu mudar a cor aqui por um yellow? Olha só, já aconteceu alguma coisa, mas cadê o vermelho? Se eu diminuir aqui para 150 e aqui para 150, vamos ver que o vermelho está atrás. Então a stack, lembre-se que o primeiro, ele não é o que você está vendo, não é esse aqui. O primeiro é esse aqui, é o lá de trás. Então vamos colocar mais um aqui, ó, um na frente do amarelo. Vamos colocar a cor azul. Não, preto, preto. Já foi o preto aqui. E tá aqui. Tá um na frente do outro. Mas e se a gente quiser colocar centralizado? Aqui na stack, a gente tem o alinhamento. E a gente pode alinhar eles. Se a gente vir aqui, alinhamento, e escolher aqui, ó, esse alinhamento aqui, ó, centro. Olha só, tudo ficou no centro. Agora, usando esses containers, vamos ver como é que fica a coluna. A coluna, a coluna não tem esse alinhamento. Olha só, ficou um debaixo do outro. A coluna, ela tem outros tipos de alinhamento. Tem o main, que aqui a gente vai poder usar o main alignment. Não sei dizer, é muito difícil. Se a gente colocar aqui end, foi lá para o final da coluna. Então lembra quando você pegar a coluna e falar no alinhamento do main, é assim. Se você pegar o row e olhar para o main, é assim.
E se eu colocar Start, ele vai lá pro topo. E se eu colocar Center, ele vai pro centro da coluna. Entendeu? E tem o outro alinhamento, que é o Cross. Quando você fala em Cross, é o contrário. Então, se a coluna é assim, o Cross vai ser assim. Então, a gente pode alinhar aqui, por exemplo, no Start. Então, vai iniciar no início da coluna. Ou então, o End vai para o final da coluna. E a gente tem um bem aqui também, muito utilizado aqui, no main, que é o Space Between. Que ele vai pegar os espaços e vai dar para cada um espaço idêntico. Agora vamos no Row. O Row, as coisas vão mudar aqui. Olha só. O Row, um ficou um do lado do outro. Só que, olha, tá vendo que ficou umas linhas laranjas com preto? Amarelas com preto? É porque deu erro ali. Porque tá consumindo muito espaço na tela e esmagou o widget. Ele tá sem espaço. Então a gente tem que diminuir algum tamanho aqui. Esse aqui, vamos colocar 160, 160. Pronto, já corrigimos o tamanho. Mas vamos ver melhor? Vamos fazer assim, ó. Vamos mexer só na largura. 50 e 30. Olha, tá vendo? Então, quando a gente está na row e a gente mexe no alinhamento main, quer dizer que a gente está mexendo assim. E no cross é assim. Então, se eu colocar aqui o start, os retângulos vão para cima. Se eu colocar end, os retângulos vão para baixo. E se eu colocar center, os retângulos vão para o meio. E aqui no main, se eu colocar start, vão ficar do início. E se eu colocar end, vão ficar no final. Então aqui com esse container a gente consegue fazer várias formas geométricas, não só quadrados, conseguimos fazer círculos. Então, um exemplo de curiosidade. Você quer fazer um círculo. Olha só, você não sabe como é que faz um círculo. Pesquisa. Se a gente copiar aqui e vir aqui no chat e falar assim, transforme em um círculo perfeito. Tem como círculo ser imperfeito? Ele deixa de ser um círculo, né? Ou não? E ele aqui já fez. Ele é um container com a largura de 100 pixels, com a altura de 100 pixels, com um decoration. Ué, apareceu um decoration? Eu vou tentar te explicar. Vamos colar aqui. Quando tem esse decoration, ele está responsável pela decoração. Tá escrito, mas ele faz muita coisa. Se você colocar aqui, ó, ele faz muita coisa. Então ele mexe com a borda, ele faz sombra, ele faz muita coisa. Tudo que você for mexer para deixar diferente esse container, você mexe no decoration. Aí você fala, pô, mas a cor não tá mais aqui em cima, tá aqui embaixo. Por quê? Quando esse carinha tá aqui, o decoration, ele fala que você não precisa usar ele aqui. Você vai ter que usar ele aqui dentro do decoration. Você viu que deu erro. Ó, deu erro. Mas se salvar com a cor aqui dentro, tá tudo certo. Se colocar aqui, tá tudo errado, ó. Ele reclamou. Não é para você usar o color quando você está usando o decoration. Você usa o color dentro do decoration e não dentro do container. Então vamos tirar aqui. Então eu já expliquei um pouco sobre app bar, sobre row, sobre column, sobre stack. E falta agora. Expliquei o container. E agora falta o texto. Então, aqui, ó, nesse widget de texto, eu vou colocar aqui, ó, no lugar dessas coisas, para a gente poder.
ver melhor. Vou colocar aqui no centro, ó. Não, mas eu quero no centro da tela. Vou trocar para uma coluna. Porque a coluna vai pegar a tela sim. Aí, nossa, porque tá tudo no centro e não tá? Porque ele precisa de uma largura essa coluna e ela não tá entendendo. Como é que a gente vê isso? A gente pode fazer uma coisa com container que eu faço muito, é debugar os widgets. Se eu colocar um container na coluna e der uma cor para esse container, eu vou conseguir ver o que está acontecendo. Então, eu consegui ver que nessa coluna ele pegou a altura máxima, mas a largura só pegou o que estava necessário. E como é que a gente faz para deixar essa largura aí no máximo? Bom, tem várias formas, mas eu vou ensinar uma aqui simples. Aqui nesse container que a gente deixou em amarelo, a gente pode dar largura máxima para ele. Se a gente pegar aqui no id, escrever um negócio, agora não é mais números, porque números eu posso pôr vários, vai dar certo, mas ele tá errado. O certo é o double.maxfinite. Ele pegou a largura disponível aqui nessa tela. Agora tá tudo no centro. Agora sim a gente vai mexer com esse texto. O que que a gente vai fazer? A gente aqui dentro do texto, se você olhar dentro dele, ele vai ter vários parâmetros também, para você poder fazer o texto do jeito que você acha melhor. Então eu vou escrever uma vírgula e eu quero mudar a cor, mas eu escrevo aqui color e não apareceu. Por quê? Porque a gente vai usar um cara aqui dentro que ele tá aqui. Cadê? É o text style, que é o estilo do texto. Então temos aqui ó, o text style. Ah, não é text style, é style, só style. Que ele quer o quê? Ele quer um estilo de texto, um text style. E vamos ver o que acontece? Nada, porque eu não passei nada aqui dentro. Mas se aqui dentro tiver um cara chamado color, tem? Tem um cara chamado color. E se eu apertar aqui color e eu passar a cor branca para ele, o que acontece? Trocou para a cor branca? Aqui nesse style tem tudo para você decorar o seu texto. E se aqui dentro eu colocar size, font size, apareceu? E se eu colocar a font size para 50? Olha aí, alterou o tamanho da fonte. E se eu botar 40, olha aí, alterou de novo. O que temos aqui dentro também que usa bastante? É o. É o. Esqueci o nome. Peraí. É o font rate, que é o peso da fonte, né? Que eles esperam font rate, tá vendo? Font rate, ponto. Aí eu escrevo bold, que é o negrito. Ficou em negrito, mas também você pode usar o W para resolver essas coisas. W 900, W 100. Entendeu? Esse é o peso da fonte. E se eu quiser mais na minha coluna, eu tenho isso aqui. E se eu quiser indentar, Shift Alt F, indentei. E se eu quiser um espaçamento entre esses widgets que estão dentro das colunas ou das rows, a gente tem um carinha que parece um container, mas não é um container. Ele é um carinha bem simples, o size de box. Se eu colocar ele aqui, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar ele aqui com uma altura de 100 pixels, ele separou 100 pixels do texto. Mas você quer uma row. Uma row, deixa eu tirar aqui esses nomes aqui.
Mas você quer uma row. E agora temos dois problemas. O primeiro problema é que não tá tudo da cor que a gente quer. Porque a row pegou a largura máxima, mas não pegou a altura máxima. E para a gente dar uma altura máxima, a gente pode vir no rate e fazer exatamente do jeito que a gente fez na largura. Agora, esse container que está na cor âmbar está com a largura máxima e a altura máxima. Mas não está com espaçamento entre os dois textos home. Por quê? Aqui no size de box, a gente só definiu a altura de 100 pixels. A gente não definiu largura. Então, ó, a gente troca aqui por largura. Pronto. 100 pixels de diferença. Então, o que que aprendemos hoje? Vamos resumir aqui, ó. Aprendemos o main, que ele inicia tudo no aplicativo. Tudo que se precisa no aplicativo, ele iniciou no main. Depois do main, ele foi para o app config, que é a configuração inicial do nosso aplicativo, que nele vai estar o título do aplicativo e a página inicial do aplicativo. Vamos para home. Dentro da home, a gente aprendeu o scaffold, que o scaffold é o widget básico para criar uma página. A gente aprendeu sobre o app bar, que é a barra que fica em cima. E a gente aprendeu sobre o container, que o container é o widget que vai ser muito usado para fazer nossas formas geométricas. A gente aprendeu sobre a row, que alinha em fileira, a coluna, o column, que alinha em coluna, e o stack, que coloca um na frente do outro. A gente aprendeu também sobre o text, que é o widget que a gente vai usar para mostrar os textos. E a gente aprendeu sobre o size de box, que é o widget que a gente usa para ter espaçamento. Tem várias formas de se fazer tudo que eu fiz até agora. Tem várias formas mesmo. Tem várias formas de organizar, tem várias formas de dar nomes, tem várias formas de se fazer um widget de texto, várias formas de tudo. Então, assim, não se preocupa se você vê em outro projeto, em outro aplicativo, que está feito de formas diferentes, pois você está aprendendo. E nisso que você está aprendendo, é muito complicado você entender várias formas. Então, fica tranquilo se você vê em outro lugar, você vai conseguir aplicar. E eu vou passar um dever de casa para vocês, que é sobre o App Bar. Que o App Bar ele pode ser diferente. O App Bar pode mudar a cor do fundo. Então, se você abrir aqui o App Bar, ele tem várias propriedades, ele tem várias coisas que podem acontecer. Vamos estender esse dever de casa para todos os widgets. Vamos estender para o scaffold, que tem várias propriedades. Aqui tem no texto, no container. A gente volta aqui, a gente vai ter no material. Entendeu? Você pode copiar, olha só. Olha só como é que vai ser fácil. Acha que eu não vou conseguir copiar tudo? Vou? Vou. Então aqui, ó. Você copia tudo aqui. Aí você vai no chat GPT e fala assim: me explique de forma bem didática, ó, bem didática, todos os parâmetros do material no Flutter. Vamos especificar que facilita aqui na pesquisa. E ele vai começar a listar tudo. Olha, ele fez até o do básico, intermediário e o completo. Olha aí. Não vou continuar aqui, vai ser o dever de casa de vocês. Então, eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva. Lembrando, eu não sou um professor, eu não sou um cara com muitos anos de experiência.
É a primeira vez que eu tô gravando pro YouTube aulas. Então, se ficar dúvidas, pode ir nos comentários, pode entrar em contato comigo, ou você pode ir nas comunidades Fluterando e na comunidade Flutter Brasil. Vá lá na comunidade do Discord e tirem as suas dúvidas. Lá é um ambiente muito saudável para quem está iniciando, para quem está no meio da carreira, para quem já está no auge, para quem já está no fim, tá bom? E é isso aí. Até a próxima.